Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Iniciando mais uma manhã, mais um Projeto 626. Fernanda, rápida no gatilho, entrou imediatamente. Fernanda, bom dia para você, minha querida. Bom dia para você, Aline, também. Projeto 626, nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. Sandra Aparecida também, muito bom dia. As mulheres muito mais rápidas no gatilho do que os homens, não é? Jussara também, Arthur Pereira também, muito bom dia. É sempre um prazer imenso estarmos aqui juntos para esse nosso encontro matinal, sempre trazendo assuntos, temas interessantes para o nosso dia a dia. Nesta semana estamos falando sobre síndromes, não é? Já falamos sobre síndrome do Peter Pan, aquele que se recusa a tornar-se adulto, síndrome do Pinóquio, a mitomania, não é? Aquele que insiste em mentir para se manter na sociedade, se manter forte, firme. Já falamos da síndrome de Wendy, também ontem, não é? Aquela necessidade de doar-se permanentemente ao outro. Hoje vamos falar sobre a síndrome de Dorian Gray, né? É o medo de envelhecer, a preocupação excessiva com a aparência e de que maneira isso vai implicar na vida social, implicar na família, implicar na sua própria vida. E você, tem algum problema com a sua idade? Você tem preocupações com o envelhecimento? Você acha que à medida que o tempo passa, você está ficando feio, está ficando feia? Existe esta preocupação em manter-se sempre jovem? Quanto tempo no seu dia você se preocupa em manter a sua aparência para não envelhecer, né? Há para você uma preocupação entre ser velho e ser idoso, entre ter uma certa idade e manter-se com espírito de jovialidade, ou você é jovem, mas tem pensamentos já de velho? Tudo isso na síndrome de Dorian Gray, que vamos falar na live de hoje, tá bom? Se você quiser mandar aquele aviãozinho para as pessoas que você gosta, avisar, olha aqui, hoje o professor Narciso está fazendo uma live muito interessante, vai falar de algo interessante da síndrome de Dorian Gray, e nós vamos perceber, vamos nos identificar talvez em alguns pontos, ou vamos identificar algumas pessoas que agem desta forma e como isso vai implicar na sua vida, tá bom? Bem, então vamos iniciar falando sobre a síndrome de Dorian Gray. Vou ler aqui a introdução para você. É um fenômeno psicossocial caracterizado pela excessiva preocupação da pessoa com sua aparência e com enormes dificuldades em lidar com seu envelhecimento. O nome dessa síndrome, Dorian Gray, é uma alusão, né, uma referência, uma comparação ao romance O Retrato de Dorian Gray, né? Esta síndrome é caracterizada, então, por diversos sintomas que se sobrepõem, combinando-se com diagnósticos de... Bem, vou trazer agora aqui algumas características da síndrome de Dorian Gray para você perceber, se perceber ou observar ou lembrar de alguém que eventualmente passe por isso. E quais são as implicações disso? Quais são os possíveis desdobramentos disso, de que maneira isso pode interferir na vida destas pessoas, não é? Que é um sofrimento. Toda síndrome traz um desconforto, uma preocupação excessiva, ou seja, a pessoa, especificamente nesta síndrome de hoje, a pessoa fica excessivamente preocupada consigo mesma, perdendo oportunidades, tornando-se às vezes tóxica nas suas relações e assim por diante, despertando ansiedade e até depressão e possivelmente o suicídio, tá? Bom, vamos falar então. A primeira característica é dismorfofobia, não é? Dismorfofobia, que é um transtorno dismórfico corporal. O que é isso, professor? Ele é caracterizado pelo sofrimento emocional e preocupação em excesso, preocupação excessiva com um ou mais presumidos defeitos corporais. Presume-se que há um defeito, não é? Ele é um desconforto, é uma disfunção, porque ele presume que há algum defeito em seu corpo. Excesso de ruga, seio grande, seio pequeno, papada, queixo, olheira, o nariz, enfim. Ele presume que tem algo que está errado e ele fica excessivamente preocupado com isso, não é? E ele vai, evidentemente,
re- re- é, vai isolar-se, vai ficar afastado, vai ficar com vergonha, vai ficar com baixa autoestima em função disso. Acredita que há essa desmorfobia, um comportamento desmórfico da síndrome de Dorian Gray, ok? Uma outra característica que vamos perceber são os traços narcisistas nestas pessoas, são fatores combinados que vão levar o terapeuta a ter a ideia ou a diagnosticar para si, não para o paciente, de que trata-se de possivelmente de uma síndrome de Dorian Gray, ok? Então, a preocupação em ser grandioso geralmente está associado quando a pessoa acha que está ficando velha, que o envelhecimento o perturba, que não quer ficar com aparência feia, não quer ter peito caído, bunda mole, enfim, nariz papada, aqui o excesso de matéria aqui, orelha grande, nariz que não é, né? Enfim, quando existe essa preocupação, existe também a preocupação em ser grandioso, uma preocupação narcísica, digamos assim, não é? Conectar Terapias, bom dia também. Mário Henrique, bom dia. Também pode surgir um sentimento de exibicionismo e sentimento, paralelamente a isso, de indiferença em relação ao outro, que é um comportamento, então, muito característico em quem traz a síndrome de Dorian Gray, combinada com traços narcisistas, ok? Também podemos observar a ausência de empatia e incapacidade de se relacionar de forma saudável. Por quê? Porque a pessoa está preocupada consigo mesma. Ela está preocupada em não envelhecer, preocupada em ter uma aparência legal, uma aparência bonita. Não posso ficar velho, não posso ficar feio, não posso mostrar essa aparência cheia de rugas ou isso e aquilo. Há uma preocupação muito grande, não é? Em relação a isso. Outra coisa que é o eu, né? Aquele eu sempre à frente. Nós começamos a perceber que tais pessoas, além dessa preocupação com a aparência, a conjugação verbal aparece sempre na primeira pessoa do singular, né? Eu fiz, eu consegui, eu propus, eu trouxe, eu comprei, eu te dei, eu, quando é para conquistas, quando refere-se a resultados bons, mas quando há algo negativo, esta pessoa tende a julgar ele. Eu tentei, ele não quis, eu trabalhei para isso, ele foi contra, eu quis, ele não quis. Nós começamos a perceber que este eu começa a estar sempre à frente. Então estou trazendo para você fatores combinados da síndrome de Dorian Gray, que não é só a preocupação com o envelhecimento, mas que há outros comportamentos paralelos que levam também à síndrome de Dorian Gray, percebe? Então este eu está sempre à frente, uma dificuldade tremenda em usar o nós, não é? Numa relação, por exemplo, amorosa, a base deste relacionamento é o nós. Nós conseguimos, nós compramos, nós fomos, nós fizemos, nós trouxemos, ora, nós tentamos, mas não deu certo, nós nos equivocamos. O nós, a coletividade, o eu com o outro. Então esta libido direcionada sempre a um objeto externo mostra a pessoa com preocupação realmente social, preocupação com o outro. Mas quando essa libido é direcionada para mim mesmo, eu fico no eu, para as minhas preocupações com minhas ações, minhas conquistas ou a minha aparência. Tá ok? Para você que está chegando agora, estamos falando da síndrome de Dorian Gray. Outra questão, ela torna-se dono da verdade. Essa pessoa vai começando a ter comportamentos para compensar digamos, esse pensamento, essa percepção dismórfica em relação a si mesma. Essa pessoa começa então a ter uma certa incapacidade de relacionar-se e passa a ser a dona da verdade. Ela quer impor as suas verdades, impor as suas condições, impor a sua percepção, impor aquele seu achismo que sempre na cabeça dele quer que transforme-se em verdade. Outra questão importante, passa a ter muito interesse em posse por dinheiro, como se o dinheiro fosse resolver toda a situação, passando então a se transformar num consumista. Não estou me referindo à compulsão, não é?
aquela compulsão excessiva por isto, por aquilo, por comida, por roupas, não é isso que eu me refiro, mas passa a desenvolver uma paixão por dinheiro, porque na cabeça do portador da síndrome de Dorian Gray vai achar que o dinheiro é capaz de resolver qualquer situação, tá bom? Piorese, bom dia. Juscelena, bom dia também. Bom, outra coisa importante é lembrar que esta pessoa tende então a querer controlar o outro. Algumas características. Outro traço importante é imaturidade de desenvolvimento interrompido, frequentemente identificado em parafilias. Parafilias é uma espécie de neurose, é uma espécie de distúrbio relacionada a práticas e desejos sexuais considerados, digamos assim, socialmente não aceitos, não éticos e tal. Quer dizer, são práticas ligadas a neuroses atuais, uma série de questões que eu não quero me aprofundar aqui, porque eu teria que explicar o que é a neurose atual, o que é a parafilia e tal, ou uma certa aversão ao sexo, ou um certo não desejo sexual. Por quê? Porque eu não estou satisfeito com o meu corpo, eu estou envelhecendo, não estou tão interessante e tal, ou eu passo a ter comportamentos bizarros sexualmente falando, eu passo a não interessar-me mais pelo sexo, percebe? Isso traz, nos leva a interligar essas combinações de dismórficos, digamos, o meu corpo não está legal, traços narcísicos, essas questões da neurose atual, nós vamos interligando para entender que pode se tratar da síndrome de Dorian Gray, não é? Outra questão, e esta sim é muito clara, nós vamos observar que é uma preocupação excessiva com a aparência. De que maneira podemos identificar isso? Procedimentos diversos, né, em clínicas de estética, um hábito, um vício tremendo por botox, cremes, excessivamente consumidor de cremes, gastando uma fortuna, frequentando a clínica estética quase que todos os dias, cirurgias plásticas e assim por diante. Estou me referindo aqui, meu querido e minha querida, com o excesso. Não estou falando que não se deva cuidar da aparência, pelo contrário. Senão eu estaria me contradizendo aqui na live que eu fiz, por exemplo, de autoestima. É claro que temos que nos preocupar com a aparência, é claro que temos que cuidar de nós, é claro que temos que estar sempre bem, é claro que eu preciso cuidar da minha aparência, né? Especialmente as mulheres, o cabelo, o creme, enfim e tal, a roupa, o vestir-se, as unhas. Evidentemente, homens também, né, devem cuidar da aparência. Estou me referindo aqui ao excesso, na tentativa não de ficar bonito, mas de reparar aquilo que eu acho que está me enfeiando, digamos assim, ou me diminuindo, ou me denegrindo, ou me distanciando das pessoas. Este é o pensamento meu. Eu acho que pelo fato de estar envelhecendo, digamos assim, as pessoas estão se afastando, estão se interessando menos por mim, porque eu estou envelhecendo. Percebe? Então, este excesso de cuidados pessoais que extrapola um pouco a questão da vaidade, não é? É perceptível, a pessoa percebe que vive em função disso. Nós temos alguns casos onde, não sei se por falha cirúrgica, alguma coisa, eu não faço nenhum procedimento, absolutamente nenhum procedimento, apenas corto o cabelo, aparo minha barba e corto as unhas e tal. Também não vou dizer que amanhã, se eu quiser, se eu decidir, não venha fazer. Eu tenho muita tranquilidade em relação à minha aparência, rugas vão aparecendo, o cabelo vai caindo, enfim, você certas limitações corporais vão aparecendo também, limitações físicas e assim por diante, vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu tenho que entender que trata-se de um processo natural, não é? Eu não posso deixar de viver, deixar de me relacionar, deixar de ter uma vida saudável e produtiva em função disso, senão eu seria acometido pela síndrome de Dorian Gray, ok? Em Sarmento, bom dia, bem-vindo. Bem, a outra questão importante é falar sobre a demonstração de falsa satisfação consigo mesmo. Olha só, eu falei agora há pouco sobre essa aceitação natural e a demonstração de falsa satisfação consigo mesmo. Então nós vamos percebendo
exagera nos elogios do outro. Nossa, minha querida, como você está linda, maravilhosa, que cabelo lindo, esta roupa caiu bem para você. Nossa, você fez alguma coisa? Nossa, que pele lisa, parece pele de porcelana, que coisa mais linda. Porque eu tenho esse exagero para que o outro atenha-se a esse elogio e não observe o meu corpo que já está. Eu entendo desse pensamento, dessa percepção dismórfica, que eu estou ficando feio. Então passo a elogiar excessivamente o outro. Eu mostro-me sempre alegre, sempre perfeito. Estou dizendo aqui com dose de exagero. Não vamos confundir, o professor Narciso falou que não podemos ser vaidosos, que não podemos estar de bem conosco mesmo. Não é isso que estou dizendo, pelo contrário. É exatamente isso que eu estou falando. É ter a satisfação, é o exagero, é a dose. Assim como, saindo um pouquinho dessa questão da síndrome de Dorian Gray, o pessoal fala assim, professor, ou durante a análise, eu sou neurótico, é um problema, eu sou ansioso, é um problema, eu sou depressivo, é um problema. Nós temos que entender que para a psicanálise, nós temos que observar a intensidade, a recorrência daquilo que se trata, daquilo que se fala, para entendermos se é um transtorno prejudicial à vida. Por exemplo, a ansiedade. Todos nós somos naturalmente ansiosos diante de alguma situação. Olha, eu vou fazer um vestibular, claro que eu fico ansioso, se eu vou passar, não vou passar, eu estudo, me preocupo, depois passa. Vou pular de paraquedas, por exemplo, eu fico ansiosíssimo, depois que pulou, passa. Então essas doses de ansiedade, momentos depressivos, isso é natural que tenhamos. O problema é quando essa ansiedade me impede de trabalhar, me impede de agir socialmente. Quando este quadro de neurose obsessiva extremada me impede, por exemplo, de tomar decisões, né? de avançar na vida. Aí sim é um problema que deve ser tratado na clínica. Então, esta vaidade é necessária para elevar a nossa autoestima. O problema é o excesso. O problema ou a questão é o excesso que pode nos levar a entender que essa pessoa está acometida pela síndrome de Dorian Gray, ok? Bem, Kemi, bom dia, Rodrigo, bom dia também, Kelly, bom dia também, bem-vindas. Outra questão importante, Wilt, que é o escritor desta série Dorian Gray, ele conta a história de um homem narcisista, um personagem que tem a obsessiva resistência ao processo de envelhecimento, né? Então, o medo extremo que seu corpo deforme com o passar dos anos. Coloca lá um retrato e tal. É interessante que, se você não assistiu ainda, assista a este filme, né? Dorian Gray, tá bom? É muito interessante que você assista a história de Dorian Gray para você entender exatamente a live de hoje. Quais são as implicações, o que pode levar a pessoa a ter esse comportamento e para onde esse comportamento pode levar a pessoa, não é? Bem, então, lá no filme ele corta o retrato dele e tal, enfim, porque não aceita essa condição, não é? Mas na vida, hoje, na contemporaneidade, de que maneira isso pode acontecer? A pessoa pode se envolver em práticas perigosas para evitar o envelhecimento. E aqui, meu querido e minha querida, que vamos entrar propriamente dito na gravidade da síndrome de Dorian Gray, que precisamos prestar atenção nisso. A vaidade e a aparência ganham uma importância exagerada na vida da pessoa. Então, a aparência, a jovialidade, o comportamento jovial ganha uma prioridade absoluta, exageradamente grande na vida desta pessoa, não é? Então, ela sofre dessa síndrome e exibe sinais e vai demonstrar uma desmorfia, ou seja, já falei para você, a percepção de que tem problema com o seu corpo e vai desenvolver também imaturidade emocional. Então, começamos a trazer algumas questões, algumas implicações, alguns sintomas perigosos realmente para essas pessoas. Ora ela está feliz e logo depois fica triste. Ora está interagindo e logo se cala. Ora se interessa pelo outro e logo depois ela vai se fechar. Carol, muito bom dia. Bom, além disso, vamos prestar atenção nessas outras características de portadores da síndrome de Dorian Gray.
A pessoa é usuária de grande quantidade de cosméticos. De novo, eu quero ratificar aqui. Temos sim que ter vaidade, temos sim que ser vaidosos, temos sim que nos considerarmos bonitos, gostosos, elegantes, não é? Eu costumo brincar, por exemplo, eu não tenho mais aquela beleza de outrora. É lógico, quando eu fui jovem, eu, professor Narciso, eu fui um cara muito bacana, muito bonito, eu acho, né? Pelo menos as meninas diziam, não é? As meninas, eu fui infeliz, né? Minha esposa, então, talvez ela ache que eu sou um gatão ainda, mas como o tempo vai passando, eu não tenho mais aquela cara de 18, 30 anos, evidentemente, não é? Então eu preciso manter a minha autoestima, primeiro gostando daquilo que sou, daquilo que tenho, do meu conteúdo, evidentemente, e desenvolvendo algumas brincadeiras também. A gente vai começando brincando, não é? O tempo vai passando tal qual um vinho. Quanto mais velho, melhor. O importante não é a quantidade, mas é a intensidade da coisa. E assim por diante, nós temos que ir substituindo esta casca, a aparência, por valores internos. Não é? Pelo amor, pelo respeito, pelo carinho com as pessoas, pela dedicação, pelo seu trabalho, pelas conquistas que você tem e assim por diante. Não é? Mas a pessoa acometida pela síndrome de Dorian Gray, ou seja, preciso estar de bem comigo mesmo, não é? A pessoa vai comprar uma quantidade exagerada de cosméticos. Quando eu falo exagerada, meu querido e minha querida, há casos em que a pessoa compra coisas assim inacreditáveis, volumes inacreditáveis, daqueles cremes, enfim e tal, não é? Que às vezes vence, chega a data do vencimento e nem usou ainda. Não teria tempo hábil de usar. A voracidade em comprar esses cremes, essas coisas para aparência, enfim, é muito grande, que compra em exagero, não é? Incontáveis procedimentos cirúrgicos, vive em função disso. Preciso fazer aquilo, esticar aqui, tirar o pé de galinha, diminuir o tamanho da orelha, levantar o nariz, tirar a papadinha aqui, levantar um pouquinho o seio, aumentar. Não, ficou grande, vou tirar agora um pouquinho, porque a bunda ficou mole, porque tem uma papada aqui, porque, sabe, essa preocupação excessiva. Não estou dizendo que não é para fazer, estou falando nos excessos. Excesso disso. É uma preocupação excessiva o dia todo pensando nisso. Só pensa nisso. Outra coisa importante consumo de drogas. Aqui sim é perigoso. Consumo de drogas contra a impotência sexual a fim de preservar sua juventude. Alô, homens. Quero falar agora com os homens. Nós temos visto na clínica homens com 35, 40 anos de idade, ou menos, até 25 anos de idade, usando o tal azulzinho. Que caca vocês estão fazendo. Que merda vocês estão fazendo, não é? Trazendo um produto externo para aquilo que deveria ser um estímulo natural, não é? Que é o tesão, que é a libido para a prática sexual, trazendo estes famosos, esses estimulantes, não é? O azulzinho, o Viagra ou similares que tem hoje. Muitos jovens, lembremos-nos de que esses medicamentos têm a função de irrigar, não é, a região peniana, aumentar o fluxo sanguíneo, evidentemente, e se nós fazemos isso de uma maneira artificial, usando produtos químicos, quando tiver 45, 50, 60, nem com o azulzinho vai funcionar mais, porque você tirou daqui esta capacidade, né? Não vou entrar aqui em todos os problemas, todas as disfunções, todas as questões que podem ser trazidas em relação ao uso inadequado desses medicamentos, não é? Cante, bom dia, meu querido, porque demandaria aqui muito tempo para falar a respeito desses medicamentos que certos homens usam. Então eles vão se entorpecendo, o consumo exagerado disso para fingir que é jovem, para fingir que aguenta o tranco, para impressionar a mulher, fugindo da naturalidade. Tudo isso é a síndrome de Dorian Gray, ok? Então a busca por esta beleza, por esta perfeição, vai acabar adoecendo, e para se libertar, adoece psicologicamente, adoece fisicamente, a pessoa fica obcecada, fica presa a isso, fica pensando só na aparência o tempo todo, um exagero com essa preocupação. E para libertar disso é necessário então o que, meu querido e minha querida? Entender o ciclo da vida e aceitar a inevitabilidade do envelhecimento. Não adianta querer
evitar o envelhecimento, a maturidade do corpo. É como se tentar impedir uma fruta de amadurecer do pé. Não adianta, ou tentar colher um fruto verde e depois não vamos aproveitar, porque está verde. Não adianta eu querer me portar como um jovem, como um garoto, se eu não sou um jovem, não sou um garoto. Eu digo que cronologicamente, sempre falei, hei de ficar idoso. Velho eu me recuso, mas tem muita gente com pouca idade que tem comportamentos de velhos. Sempre estou ratificando aqui em minhas lives esta questão. Mas esta questão de não querer aceitar o envelhecimento, o ciclo da vida, com naturalidade, este ciclo é um problema sério. Eu posso desenvolver a síndrome de Dorian Gray e ficar excessivamente preocupado com isso. Exercer atividades de acordo com as limitações físicas. Eu trago aqui para vocês que eu tenho meu quintal, que eu adoro aos sábados, né? Depois dos atendimentos na clínica, eu venho para meu quintal, pego minha tesoura de poda, às vezes minha enxadinha, assim, eu boto aquela minha farda de quintal, não é? Para brincar, para capinar ali, ficar cuidando da horta, cuidando das frutíferas, que eu gosto muito disso. Agora, é claro que à medida que o tempo vai passando, eu não consigo mais dar conta de tudo aquilo que eu dava no meu quintal com a mesma rapidez de 20 anos atrás. De 30 anos atrás? É claro que não. Se antes, para fazer podas em 10 frutíferas, eu demorava, por exemplo, meia hora a cada planta, digamos uma planta mais robusta, maior, hoje vai 1 hora. Se eu demorava para capinar um trecho ali de matinhos no parreiral, por exemplo, demorava meia hora, agora demora 2. É natural. Então tem que entender esta limitação física que vai aparecendo com a idade. Jogadores de futebol, por exemplo, são considerados velhos aos 40 anos de idade. Eu falei velho aqui, mas vou colocar entre aspas. Não consegue mais dar o mesmo desempenho. Eles se aposentam e entendem com naturalidade. Por quê? Mas, nossa, 40 anos é super jovem para muitas atividades. Mas para correr no campo, como eles fazem com o futebol moderno, hora está no ataque, na defesa, enfim, meio do campo, corre para cá agora, já são considerados velhos. Então, entender essa limitação física. Entender as limitações que vão surgindo com o tempo. Não há nada de errado nisso. Não tem nenhum problema nisso. Não há nenhuma questão nisso. Temos que entender que é natural. A naturalidade do envelhecimento. A naturalidade das limitações físicas. É importante entender isso. Parabéns pela sua fala. Seus exemplos e relações estabelecidas suscitam reflexões sobre inúmeros temas. É verdade, Jussara? Nós temos que trazer isso com naturalidade, com muita naturalidade, não é? Tem que ser um estímulo para que eu desenvolva outras habilidades e não algo para me bloquear e eu estou velho, não sirva mais nada, vai beber, porque olha só, não é? Então fazer terapia para aceitar-se com naturalidade. Isso é muito importante. Entender que eu preciso... muito bem colocado, valeu, Kant. Então eu preciso entender que essas limitações, elas são naturais. A naturalidade, nós temos aí jogador de futebol, como eu te disse, remadores, lutadores de MMA, ou de boxe, esses esportes, por exemplo, jogadores de basquete. No esporte é muito claro vermos isso. Nossa, mas como se aposentou com 40 anos de idade? Para outras atividades, a pessoa continua produtiva até 90. Depende muito. A questão de envelhecer está aqui, meu querido, minha querida. Aqui está a minha jovialidade, meu envelhecimento. Aqui são limitações físicas, o que é bem diferente. Não podemos confundir isso, não é? No final da história de Dorian Gray, então, Gray vai acabar cortando o seu retrato, o que demonstra a sua decadência, a sua decepção com o mundo. Ele acaba cortando, não aceitando o envelhecimento. Essa síndrome eu não tenho, minha autoestima é imensa. Muito bem, Jussara, muito bem, é isso. Temos que ter sempre boa autoestima, não é? Mas, então lá no filme, Gray acaba cortando o seu retrato, não aceitando e olha para si e percebe que está
Então, velho, diferente da jovialidade, ele acaba cortando o retrato dizendo assim, acabou para mim, não quero mais, não suporto isso, né? Naquele filme. Marcos Usatz, também muito bom dia, bem-vindo. Bom, e hoje, meu querido, minha querida, de que maneira reflete na clínica hoje isso? Na contemporaneidade. Carol, muito legal ouvir agora de manhã, professor, sou aluno da IPC. Que legal, Carol, que legal. É muito bom, não é? Você é minha aluna ou era de outra turma? Só para eu saber, né, me lembrar. Muito bem. E hoje, o que é que acontece? Hoje, o que é que acontece para prestarmos atenção? O Gray cortou o seu retrato num protesto, numa forma de dizer assim, prefiro a morte, eu não quero mais, eu não aceito. Hoje aparece... você era T18. Beijo, Carol. Vamos entrar no módulo 11 agora, né? Módulo 11, módulo 12, logo, logo você estará aqui na clínica atendendo. Que legal, Carol. Bem, hoje aparece a depressão. Hoje vai aparecer a depressão. O sujeito fica deprimido ao constatar a realidade ou não aceitar essa sua realidade. Ele não aceita o fato de estar ficando velho, não aceita o fato de estar ficando enrugado, não aceita o fato... A Fernanda também, aí Fernanda, beijo para você, também era T18. Logo, 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 né? Já vão estar atendendo, enfim, que legal. Outra coisa que nós caracterizamos aqui, percebemos na síndrome de Dorian Gray, além de ficar depressivo, há um certo exagero na dose de jovialidade, não é? Expõe-se exageradamente para mostrar-se bem, e se satisfeito acaba cometer suicídio, que é a representação lá do corte da foto no filme, não é? Então você perceba que se houver um exagero neste comportamento, como é que vai caracterizar? Sabe tinha um filme, uma propaganda de uma, não me lembro se é de um refrigerante ou se é de algum salgadinho, alguma coisa que, oi tio, uma pessoa de certa idade, com blusa amarradinha aqui, calcinha não sei o quê, como se fosse um garotão, ou se você tem uma certa idade, há ambientes para todo mundo, mas você quer se portar como aquele jovem na sua vestimenta, no seu costume e tal, fica até meio desengonçado. Fanta, isso, Fernanda, muito bem aí. Quem tem alunas super inteligentes tem a certeza que serão ótimas psicanalistas brevemente, não é? A propaganda da Fanta, muito bem. Então, aí fica um exagero, vira um ridículo, percebe? Como vira ridículo, percebe que não deu resultado, que a sua cantada não funcionou, acaba vindo a depressão e possivelmente o suicídio. Pela não aceitação do seu corpo, não aceitação da condição natural do envelhecimento. Ninguém escapa. Quem quer viver muito vai passar pelo processo de envelhecimento. Eu digo sempre e repito para finalizar a live: hei de ficar idoso, velho jamais. Idoso é uma questão da idade, é corporal, é inevitável. À medida que os anos vão passando, a carcaça vai se desgastando, o que é natural, não é? Tal qual um pneu, tal qual um motor, qualquer coisa, roupa que usamos, mas a jovialidade deve estar aqui. O comportamento, a atitude, a consciência, a conscientização de que há limitações no meu corpo, mas nunca aqui. Tá bom? Bem, meu querido, minha querida, esta semana falando sobre síndromes, não é? Amanhã eu vou trazer mais uma síndrome para nós. Acho que amanhã eu vou trazer a síndrome de Alice no País das Maravilhas, tá bom? Que é essa não compreensão, não é? É esse deformar tudo aquilo que as pessoas veem com uma certa transtorno. Bem, a todos vocês, Carol, análise para nós, Carol, legal, aparece com a gente aqui todas as manhãs, tá bom? Quem mais aqui? Kant, com essa globalização, tudo isso aumenta muito mais, é verdade,
é verdade. Onde a gente segue jovem e tal. Bem, a todos vocês, Ana Carolina entrou, Desaparecido também, muito bom dia para vocês, tá bom? Bem, grande beijo no seu coração, deste jovem que aqui está, que eu morrerei. Eu brinco às vezes, falo assim, ó, quanto mais o tempo passa, não tem uma música assim? Acho que veio essa melodia na minha cabeça agora. Eu me sinto mais jovem, com mais disposição, com mais compromissos, como, por exemplo, este momento que aqui estamos, o Projeto 626, né? Mas como é que você aguenta, Narciso? Ué, porque eu sou jovem, tá bom? Beijo pra você e até amanhã, aqui às 6h26 da manhã. Beijo, tchau, tchau.